Reflexão Bíblica com Everton Melo. Ainda aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, falando sobre a genealogia de Jesus Cristo, nos diz tão somente assim na palavra do Senhor: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Falando sobre a virgem dará à luz, tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção de um pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo, como vemos no versículo 18 do primeiro capítulo que está em Mateus. Lucas 1:34 e 35 também está escrito: a doutrina do nascimento virginal de Jesus, de há muito vem sendo atacado pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino, nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco, como vemos no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esta predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Primeiro, a palavra virgem é a tradução correta da palavra grega parthenos, empregada na Septuaginta. Em Isaías, como já falei, capítulo 7, versículo 14. A palavra hebraica significando virgem, empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade. Confira Gênesis capítulo 24, 43, Cantares de Salomão 1 e 3, 6 e 8, Isaías novamente 7 e versículo 14. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus, como vemos novamente em Isaías 7:14. Segundo, é de toda a importância o nascimento virginal de Jesus Cristo, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como homem impecável, como está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 25 ao 26. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. A única maneira de ele nascer como homem era nascer de uma mulher. A única maneira de ele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo, como vemos no versículo 20 do mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 1. Conferindo também Hebreus capítulo 4, versículo 15. A única maneira de ele ser deidade era ter Deus como Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Conferindo aí Lucas, capítulo 1, versículo 35. Por isso, Jesus como Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana, mas impecável. Terceiro, por ter vivido como ser humano. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano, como está em Hebreus 4, 15 ao 16. Como divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um, e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que por ele aproximam-se de Deus, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 9 ao 18. Graça e paz de Cristo Jesus.